Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 94. É ação e reação. Silas continua dizendo: não encontraremos aqui neste imenso palco de angústia almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que, voluntariamente, surdas à prudência. Olha só, e que, voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presa das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. É muita sabedoria. É sabedoria demais. Então vejamos: e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presa das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmos teceram. Surdas à prudência. Surdas à prudência. Quantos milhões de pessoas fazem vista grossa? Quantos milhões de pessoas fingem que não estão no meio do sistema e que faz parte do sistema? Por isso, voluntariamente surdas à prudência. Ela não consegue abrir os ouvidos, não consegue abrir os olhos. Você pode chegar e bater naquela tecla: ouça-me. Veja que ela não consegue ver. Ouça, ela não consegue ouvir. Reaja, ela não consegue reagir. Por quê? Surda à prudência. Ela se permitiu crer daquela forma. Ela foi convencida. Por isso ela se permitiu crer daquela forma. E por esse motivo, surda à prudência. Não adianta você tentar orientá-la, avisando-a. Então,
nessas condições, quantos milhões de seres se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade. Da loucura e da crueldade. Da maldade, do egoísmo, da ingratidão, do orgulho, da inveja, do ciúme, da avareza, da arrogância, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, fazendo-se temporariamente. Por que temporariamente? Porque esse período é uma fase na evolução. Pode demorar 1 bilhão de anos. Pode demorar 500 bilhões de anos nestas condições. Mas um dia ele deixa para trás. Um dia ele evolui. De acordo com o nosso cronômetro, existe-se um tempo. Para nós existe um tempo. Mas é preciso entender que para Deus não existe tempo. Para Deus não existe tempo? Não. É lógico que não. Por que para Deus não existe tempo? Porque Deus é a eternidade. Deus é a eternidade. O incriado. Existe tempo para nós. Assim mesmo no nível em que todos nós, humanidade, nos encontramos. Porque você acha que para nosso Senhor Jesus Cristo existe tempo? É lógico que não. Você acha que para nosso Senhor Jesus Cristo existe passado e futuro? É lógico que não. Para nosso Senhor Jesus Cristo se dá o mesmo conforme ocorre-se com Deus. Tudo é presente. Não existe passado e nem futuro para seres no nível de Jesus. Só presente. Por isso, para Deus não existe cronômetro. Para Deus não existe tempo. Existe tempo, existe cronômetro para seres que no nível em que nos encontramos, no nosso nível. Então vejamos, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais. Tudo não passa de criações mentais, insensatas e monstruosas, que para si mesmos teceram. Então, por exemplo, que para si mesmo teceram. Você vive na casa que você teceu. Você se veste de acordo com o agasalho que você teceu. Você é o que você teceu. Nem mais, nem menos. Exatamente conforme você teceu. Você não é nem mais e nem menos. Você é exatamente aquilo que você teceu, aquilo que você projetou, programou,
em outras existências e nesta existência também, não é? Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa, a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz, jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. Então vejamos, caminhando por aquelas regiões todas ali, em meio àquele amontoado, aglomerado de espíritos, de tanto caminhar para lá para cá, eles se deparam, né, com uma pequena casa, a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes se fizeram presentes ali, estavam presentes, que podiam divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, eles podiam lá fora ver os cães devido à claridade bruxuleante. Eles ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela, que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Então veja bem, um ser que dentro dessa residência se encontrava, recebeu os três Silas, Hilário e André. Silas nos apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão, em serviço nas sombras. Olha só. Era um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. A breves instantes, achávamos-nos na intimidade de pouso tépido. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, deitando-se-nos aos pés. Olha aí a presença dos animais. Obedientes àqueles seres naquela região. Isso prova que, de acordo com o misticismo que existe por aí na Terra, né? Não passa-se de apócrifo essas mensagens, estas obras que de certa forma tentam criar um paraíso para a alma dos animais. Como se os animais fossem anjos, fossem santos. Essa é a imagem que muitas obras apócrifas
muitas mensagens apócrifas tenta implantar na mente de alguns desavisados, desorientados, desinformados. Aí você pode me dizer, mas você está falando do quê? Ora, existe um número enorme de obras apócrifas na Terra que descreve colônias no plano espiritual que recebe os cães, os gatos, os animais. Colônias compostas por animais, cães, gatos, pássaros, equinos, bovinos. Isso é tudo mistificação. São obras apócrifas. Não existe nada disso. Isso é invencionismo das trevas. As trevas, elas fazem de tudo para desviar a atenção daqueles que estão no corpo físico. E como que elas fazem? Elas tentam de toda forma iludir através da mentira, inventando estas obras fantasiosas, mostrando essas colônias fantasiosas. Elas tentam mexer no ponto fraco do ser humano na terra desavisado, desinformado. Como ponto fraco? Porque você há de entender que na Terra existe milhões de pessoas que protegem os animais como se fossem filhos, ou melhor, ou mais que filhos. Estão errados? De forma alguma. De forma alguma. É preciso cuidar, é preciso proteger, é preciso amparar os animais, porque Deus, Ele se serve da sua criação para sustentar a sua e proteger a sua criação. Então, o reino vegetal protege o reino mineral e vice-versa. O mesmo se dá com os animais no reino vegetal, no reino mineral. O mesmo se dá com o reino hominal e os outros reinos. Mas é preciso entender que muitas pessoas tentam substituir filhos por animais. E é preciso entender que os animais são uma coisa e filhos outra completamente diferente. Não queiramos confundir as coisas. Que ali existe o mesmo amor no animal, como se fosse um filho, porque não existe. Cuidar de um animal é cuidar de um animal. Educar, evangelizar um filho é totalmente diferente. Então não se substitui filho por animal.
As trevas sabem disso. Tanto sabe que as trevas, sabendo a obsessão de muitas pessoas por muitos animais no corpo físico, aquelas pessoas obcecadas, fanáticas, doentes por certos animaizinhos, que dizem assim, essas pessoas: se esse meu animal morrer, eu morro junto. É esse mesmo que as trevas querem. Então o que as trevas fazem? Elas pegam, elas procuram aqueles médiuns indisciplinados, médiuns totalmente descomprometidos com a verdade, totalmente descomprometidos com a responsabilidade. Médiuns que nunca estudaram as 5 obras da doutrina dos espíritos, as 5 obras básicas, elas procuram esses médiuns místicos, indisciplinados, irresponsáveis, esses médiuns que adoram cifras, adoram status, adoram dar autógrafos, adoram editar livros. Então, mediante toda essa pobreza de espíritos, as trevas infiltram ali naquele médium estas obras apócrifas para acalentar o coração e a mente dessas pessoas fanáticas, obsidiadas, possessas por animais e não por seres humanos. E com isso, as pessoas gastam praticamente 9 meses de 12 meses estudando obras apócrifas, obras que satisfaz o teu ego, satisfaz o teu primitivismo, obras que satisfaz o teu orgulho, a tua vaidade. Em que sentido? Porque aquela pessoa sofre tanto quando o seu animalzinho morre, que ela pensa: eu preciso de uma mensagem do meu animalzinho. Quantas pessoas já recorreram, pessoas desinformadas, já recorreram a muitos médiuns para receber uma mensagem de seus animais desencarnados, mortos. Aí você pode me dizer: você está inventando isso. Não estamos aqui com brincadeira. Acontece tantas coisas nos bastidores, no seio da humanidade, que muitas pessoas, por falta de conhecimento, não ficam sabendo. Mas aos olhos da providência divina, nada fica oculto. Aí você pode me perguntar assim: mas e essas pessoas recebem mensagens psicografadas dos animais? Eu lhe digo: não. Mensagens psicografadas, não. Mas nós sabemos de muitos casos de pseudos, porque pseudo é o mesmo que charlatão. Nós sabemos de muitos espíritos zombeteiro, brincalhão, espíritos charlatões, espíritos mistificadores,
que mediante todo aquele processo ali de primitivismo, encontrando-se um médium naquelas condições, sendo consultado por aquelas pessoas também sem cultura, esses espíritos se aproximam e inspiram aquele médium a escrever alguns recados. Mas como alguns recados? Espíritos, charlatões mistificadores, que se passam por professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos de nomes renomados, aconselhando aquela família: olha, viemos te informar que tranquilize a tua mente, tranquilize o teu coração. Olha o tipo da mensagem. Tranquilize a tua mente, tranquilize o teu coração. Porque o Totó, ele foi acolhido. O Totó foi assistido, amparado no momento do acidente. Ele não sofreu nada. O Totó dormiu 15 dias, anestesiado pelos mentores espirituais que amparam os animais. O Totó, depois que acordou, o Totó passou por 5 cirurgias perispirituais. O Totó está com saudade de vocês também. Inclusive, o Totó está aqui presente. Mas acontece que o Totó não pode se manifestar através do médium, porque os animais não se manifestam. Mas nós podemos trazer essas informações para acalentar o coração de vocês aí no corpo físico. Isso é um absurdo. Isso é um nojo. Isso é um absurdo, isso é um nojo. E o mais impressionante é que muitos médiuns se sujeitam a esse tipo de mensagem que nós temos conhecimento. E muitas pessoas que buscam essas mensagens se sujeitam também a esses tipos de orientações. E elas pegam aquele recado e voltam para suas casas consoladas. Enfim, crentes de que realmente o Totó foi amparado e que se encontra hospitalizado numa colônia só para animais. E que o Totó também sente saudade daqueles que ele deixou no corpo físico. Por isso que as trevas, em vez delas diminuir, elas têm aumentado. Usando esse termo mitológico, o inferno, cada dia que passa, ele está aumentando de tamanho, em vez de diminuir. Porque a ignorância é tão grande, a desinformação tão grande, a não busca pela informação correta tão pequena, que acaba a esse ponto. É óbvio que não adentramos a questão de nomes, de médios,
descentros, porque somos responsáveis pela nossa obra. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Agora, é triste ter que dizer que a todos esses que se comportam e que agem dessa forma, um dia a conta chega. E a hora que a conta for entregue, não adianta reclamar. E sim, quitar é a única coisa que cabe a pessoa fazer, quitar aquela conta. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.